a seguinte pergunta: o que Deus requer do homem, que principalmente, não é? E nós sabemos que a Bíblia nos ensina que Deus, Ele nas Escrituras nos mostra o que Deus requer para a obediência e o que nós devemos crer, obviamente na ordem inversa: o que eu devo crer e o que eu devo fazer, o que eu devo crer e o que eu devo realizar. As Escrituras nos mostram que Deus requer do homem obediência à sua palavra escrita. O texto que nós acabamos de ler, é um texto que nos descreve a reprovação dada por Deus através do profeta ao rei Saul. Irmãos, que aquele homem que vestia e que tinha a coroa, que era o rei de Israel, e ensinando literalmente que o soberano era o Senhor Deus sobre toda a nação e sobre o rei, reprovando no seu comportamento, dizendo que mesmo na soberania do rei, ele deveria se sujeitar ao Senhor, Criador dos céus e da terra. Lembre-se que Deus havia enviado Saul, com uma ordem muito clara da parte de Deus, para que os amalequitas fossem completamente destruídos. No verso 22 ele repreende, mas no verso 3 do capítulo 15 ele dá a ordem. E veja o que está escrito no 3: vai, pois, agora e fere Amaleque e destrói totalmente a tudo o que tiver, e nada lhe poupes. Porém matarás homem e mulher, meninos e crianças de peito, bois e ovelhas, camelos e jumentos. Tudo era para ser destruído, nada deveria sobrar. A expedição, ela foi realizada com sucesso. O que Deus ordenou parece que teve sucesso. Saul destruiu todo o povo, tomou Agag, o rei, como prisioneiro, só que ele poupou o melhor do gado, a riqueza, e trouxe para si, tendo recebido uma ordem expressa de Deus de que não deveria trazer nada de lá. Quando questionado pelo profeta Samuel acerca da sua obediência parcial, o que Deus havia ordenado não foi cumprido, então ele criou uma seguinte narrativa: o povo foi que me conduziu a esse comportamento. Eu poupei os animais por causa do povo. Os animais que Deus havia ordenado para ser destruído fora poupado por causa do povo. No mesmo texto do capítulo 15, você vai ouvir as seguintes versões. Do verso 9 diz assim: Saul e o povo pouparam a Agag o melhor das ovelhas e dos bois e os animais gordos e os cordeiros e o melhor que havia, e não os quiseram destruir totalmente, porém toda coisa vil e desprezível destruíram. Saul e o povo fizeram isso. Acontece que quando o profeta se aproxima dele, veja no versículo 13, diz assim: veio, pois, Samuel a Saul, e este lhe disse: bendito seja tu do Senhor, executei as palavras do Senhor. Então disse Samuel: que balido pôr de ovelhas é este nos meus ouvidos, e o mugido de bois que ouço? Respondeu Saul: de Amaleque os trouxeram, porque o povo poupou o melhor das ovelhas e dos bois para os sacrificar ao Senhor teu Deus, o resto, porém, destruímos totalmente. Ele vai tentando arrumar uma maneira de explicar a desobediência
a ordem expressa de Deus. Ele tenta se desculpar. E no fim, quando ele vê que não tem saída para o seu argumento, ele então diz: na realidade, nós trouxemos esses animais para sacrificar ao Senhor. E é diante dessa expressão que então o profeta declara as seguintes palavras: porém, tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifício, quanto em que se obedeça a sua palavra? Eis que obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender melhor do que a gordura de carneiros. O dever que Deus requer dos homens, irmãos, é claro no texto: obediência. Obedecer é melhor do que sacrificar. O que é que Deus requer do homem? Obediência. Não apenas de Saul, não apenas de Israel, mas de todos os homens, de todos os governantes, de todos os magistrados, de todos aqueles que foram investidos de autoridade. Eles devem obedecer a Deus. Mas o que eles devem obedecer? O que exatamente eles devem obedecer? O texto vai dizer, no verso 22, a voz do Senhor. É que se obedeça a sua palavra, e a palavra é aquilo que sai da boca do Senhor. O que foi revelado, não o que está oculto, não os decretos eternos de Deus, mas o que foi expresso, o que foi dito por Ele, o que está escrito é o que deve ser obedecido. E o que o Senhor requer do homem. E é interessante que obediência aqui é ouvir, porque em hebraico o verbo ouvir, ele é traduzido tanto por ouvir quanto obedecer. Na nossa língua nós falamos isso, nós costumeiramente usamos esse tipo de linguagem quando falamos com os nossos filhos. Você não está me ouvindo? Quando falamos com os filhos, em outras palavras, você não está atendendo, você não obedece o que eu digo, você não me ouve quando eu lhe digo. Nós falamos isso na nossa língua também, a mesma coisa em hebraico. O ouvir aqui é exatamente o sentido de obedecer. Deus tem prazer, irmãos. Sabe por que Deus requer isso? Veja a excelência desse dever. Porque Deus tem prazer, Deus se deleita na obediência. Se eu quero agradar a Deus, se eu quero exaltar ao Senhor, e eu sei o que Ele se agrada, é na obediência dos seus filhos. Mas todas as outras coisas, irmãos, devem esperar por essa. Essa vem em primeiro lugar. Obediência. Sacrifícios, a gordura deles, não são nada comparado com a obediência à sua voz. O dever que Deus requer dos homens é a obediência à sua vontade revelada. Aquilo que está escrito na sua palavra. Vamos então, a partir dessa verdade, expor essa doutrina que está no nosso catecismo e é muito bem tratada no segundo volume da obra de Thomas Boston. Então, o que nós aprendemos dessa doutrina, irmãos? Nós vamos considerar o dever que os homens devem a Deus, de quem Ele requer essa obediência, qual é a regra para obedecer,
quais as propriedades dessa obediência e o que nós devemos a Deus para tal. Primeiro, consideremos, irmãos, a obrigação ou o dever que o homem tem para com Deus, isto é, a obediência. Por que Deus requer do homem obediência? De onde vem esse princípio? Nós estamos num estado de sujeição a Deus. Ele é o nosso superior e nós devemos obedecê-lo em tudo. Ele é o nosso rei, então nós devemos obedecê-lo como seus súditos. Nós devemos nos sujeitar a todos os seus estatutos e ordenanças. Ele é o nosso Pai e nós devemos mostrar a Ele respeito, reverência, afeição, como filhos que cumprem a vontade do seu Pai. Ele é nosso Senhor e Mestre, e nós devemos, irmãos, render a Ele serviço ilimitado, como nosso culto racional, o nosso serviço racional. Ele é o nosso supremo legislador, e nós devemos receber a lei da sua boca. Toda lei, todo preceito, toda ordenança que tem a marca da autoridade começa descrita assim: assim diz o Senhor. Todos nós temos ao Senhor Deus como nosso superior, como nosso rei, como nosso Pai, como nosso mestre, como nosso legislador, e todas as suas ordenanças devem ser cumpridas. Prontamente nós devemos obedecer. Segunda verdade que devemos analisar, irmãos, vamos considerar de quem o Senhor requer esse dever. De quem Ele requer? De todo homem, sem exceção. Todos aqueles que são capazes de conhecer a vontade do Senhor. Os que são os maiores, irmãos, eles devem obedecer, assim como os menores. O pobre, assim como o rico. O pagão, assim como o cristão. Os reis, assim como os súditos. O pai, assim como o filho. Todos devem sujeição a Ele. Todos, sem exceção. Nem um filho, nenhuma filha que nasceu de Adão pode dizer: eu estou livre dessa obrigação. Você pode até viver como quem é livre dessa obrigação, vivendo como quer, mas no dia você vai ser julgado por essa palavra que saiu da boca do Senhor. Não haverá saída. Essa lei, ela é para todos. Terceiro, vamos considerar a regra dessa obediência, irmãos. O texto diz: é a vontade de Deus. A vontade de Deus é a nossa lei suprema. Deixa eu lhe dizer, aqui Samuel não está tratando com Saul acerca da vontade secreta de Deus, porque ele havia dito o que ele deveria fazer e ele não fez o que era para ser feito. Não é a vontade secreta, a vontade dos decretos de Deus. Não, porque a vontade dos decretos de Deus, ela vai se cumprir de toda maneira. Você obedecendo ou não a Deus, os decretos dele vão se cumprir. Mas quando ele pede, quando ele se dirige a Saul, ele se refere claramente à lei que foi expressa a ele. Porque lá em Deuteronômio 29 diz: as coisas secretas pertencem ao Senhor nosso Deus, mas as que foram reveladas pertencem a nós e aos nossos filhos.
Os homens podem cumprir a vontade secreta de Deus, de acordo com a providência, e ainda assim serem profundamente culpados, como os judeus, em Atos 2, 23, que cumpriram o decreto de Deus, matando ao Senhor Jesus Cristo, porque o que eles fizeram era o que foi ordenado por Ele, mas mesmo assim eles foram chamados de ímpios. Você pode obedecer os decretos de Deus e ainda assim pecar contra Ele, mas você, quando obedece à lei revelada de Deus, você não peca contra Ele. Por isso, então, o pecado aqui se dá pelo fato dele não obedecer à lei revelada de Deus. Tudo aquilo que foi revelado por Deus nas Escrituras é para ser crido e obedecido. E tudo aquilo que é ordenado é para ser praticado, para ser feito. Se não fizermos, pecamos contra Ele. Quarto lugar, quais são as propriedades dessa obediência que Deus requer de nós? Quais são as propriedades? Que tipo de obediência Ele requer? Primeiro, irmãos, Ele requer uma obediência sincera para com sua vontade. Davi, no Salmo 18, verso 23, diz: eu sou reto diante dEle, eu vivo em retidão diante dEle. A obediência hipócrita, ela pode agradar homens, mas não Deus. Porque a hipocrisia, a única coisa que faz é se revelar aos homens, mas não a Deus. E como eu quero o que os homens têm para falar para mim, eu me satisfaço com isso. A hipocrisia, ela tem uma força muito grande, porque nós temos o resultado imediato dos nossos atos diante dos homens. Mas a obediência hipócrita, ela não agrada a Deus, que prescruta o coração. Foi isso que Paulo disse aos romanos: obedeçam de coração a forma de doutrina que foi entregue a vocês. Obedeçam de coração. O sacrifício, irmãos, que nós precisamos é de um coração sincero e puro diante de Deus. Davi, confessando os seus pecados, no Salmo 51 disse: se quisesse, Senhor, sacrifícios, te daria todos os sacrifícios, mas um homem de um coração contrito e quebrantado, o Senhor não rejeitará. O Senhor ama a obediência sincera, um coração quebrantado diante dEle. Mas não apenas sincero, a obediência deve ser constante. Nós devemos guardar a lei de Deus continuamente, para sempre, irmãos, para sempre. O homem sempre está fazendo alguma coisa, irmãos, e sempre ele está agindo, sempre ele está falando, e sempre ele está sendo julgado pela lei de Deus, no que ele fala, no que ele pensa, como ele age. Isso diz para mim que eu preciso constantemente agir de acordo com a lei de Deus. Não suspenda a lei de Deus para algumas atitudes suas, porque você vai ser julgado por elas da mesma maneira. A obediência, ela deve ser constante. Mas não apenas isso, a obediência deve também ser, você deve obedecer de prontidão. Como o Salmo 18, 44 diz: tão logo eles ouviram de mim, eles me obedecerão. Assim que eles ouvirem, eles me obedecerão. Eu não devo esperar, eu não devo me atrasar, eu não devo deixar para amanhã. Como o salmista Davi declarou:
eu não me atrasei, eu não deixei para depois, Senhor, o guardar os teus mandamentos. Nós não devemos disputar, questionar, mas obedecer. Até porque, lembre-se disso, se nós pegarmos a diferença do texto que nós acabamos de ler, na confissão de nossos pecados, de 2 Samuel, capítulo 12, verso 13, da confissão de Davi, para o texto que nós lemos agora, de Saul, confessando os seus pecados, você vai ver exatamente a diferença nisso. A rapidez. Davi passou 1 ano, quando foi confrontado com a palavra, ele disse: eu pequei. Saul, quando foi confrontado pela palavra, ele disse: não pequei, foi o povo. E você vai ver um jogo interessante. Saul sempre utiliza o verbo na terceira pessoa do plural para se dirigir aos erros, e na primeira pessoa do plural para se dirigir aos acertos. Ele diz: olha, eles fizeram isso, nós fizemos isso, eles praticaram isso, e nós aquilo. O certo ele está inserido, o errado ele se exclui, e é assim o capítulo 15 inteiro. Até que chega o momento no texto, irmãos, quando o profeta diz: você vai perder o seu reino. Agora ele ficou com medo de perder a glória, o poder, e ele disse: eu pequei contra Deus. O profeta disse: não há mais jeito, sobe comigo para adorar o Senhor. Aí o profeta disse: eu não subirei contigo, não irei contigo. Aí na sequência, ele clamando, com medo de perder o reino, quando o profeta dá as costas para ele, ele pega na vestimenta do profeta e rasga a roupa dele, dividindo no meio. O profeta olha para ele, que também é sacerdote, e diz: o reino será dividido. Rasgou a vestimenta no meio, as 12 tribos foram separadas, e o Senhor dará esse reino a outro, que é Davi. É por isso que Paulo, escrevendo aos Romanos, diz: toda lei é escrita para esse fim, para que todo homem seja mentiroso e Deus verdadeiro, e que o homem se cale diante de Deus. Quando você vai falar acerca de um pecado de um filho, ele começa a explicar, já dá uma tristeza no coração. Está longe de obedecer. Quando ele tenta explicar. Saul fez isso. Davi se calou, apenas disse: eu pequei. A obediência tem que ser pronta, na hora. Crianças, jovens, adolescentes, preste atenção nisso. Quando seus pais lhes confrontarem com algum pecado que vocês cometeram, qualquer pecado, e você for confrontado com a verdade, pense nisso. A tentativa de explicar demais e justificar é um forte indício de que ainda a obediência não chegou. Eu preciso baixar a minha cabeça e dizer: sim, eu pequei. Eu pequei. Não apenas pronta
A obediência do Senhor é requerida de nós, irmãos. Ela deve ser totalmente obedecida. Toda a lei deve ser obedecida. A obediência absoluta. Abraão, quando foi chamado para um lugar que ele não conhecia, ele não sabia para onde estava indo. Eu não sei para onde eu vou, eu só sei que Deus disse que esse é o caminho. Eu não sei para onde eu irei, então absolutamente eu confio na tua palavra. Eu vou, Senhor. Os súditos são obedientes ao magistrado, as ovelhas aos seus pastores, as esposas ao marido, os filhos aos pais. Mas obediência absoluta não é devido a nenhum outro senão a Deus. Você obedece a todos os que estão acima de você, mas absolutamente somente a Deus. Eu obedeço. Se o mandamento dos nossos vem contradizer a lei de Deus, não é para ser obedecido. Como em Atos capítulo 4, 19, importa obedecer a Deus do que a homens. A total obediência só é devido ao Senhor soberano, Rei dos céus e da terra. Senhor dos céus e da terra. Em que sentido, irmãos, indo para o nosso penúltimo ponto, em que sentido nós devemos obediência a Deus? Por que eu devo obediência a Deus? Já falamos isso no início e vamos reforçar agora. Porque Ele é o nosso grande e glorioso Criador. A Ele nós devemos a nossa vida. A Ele nós devemos o nosso ser. Ele é o nosso Senhor. Nós somos seus súditos. Ele é o nosso mestre, nós somos seus servos. Por isso Ele tem o direito sobre nós, para que nós venhamos a nos conformar à sua vontade. O mandamento tem autoridade porque sai da boca dele. E isso precisa nos desafiar dia após dia, porque nós vamos ser destruídos da nossa arrogância e soberba e nos submetermos àquilo que Ele diz. Tudo que temos, irmãos, tudo que somos, nós temos e somos no Senhor. O homem não tem ser se não for da parte de Deus. Ele não pode se mover se não for Deus. Ele não deveria ter ser se não fosse por Deus. E ele se move por causa da vontade de Deus. Chamá-lo Senhor e não agir em submissão a Ele, isso, irmãos, é fazer chacota, é afrontar o Deus poderoso. Como diz o Evangelho de Lucas, capítulo 6, 46. Por que vocês me chamam Senhor, Senhor, e não fazem o que eu digo? Naquele dia muitos dirão: Senhor, Senhor, no teu nome expulsamos demônios, no teu nome fizemos milagres. Apartai-vos de mim, nunca vos conheci, vós os que praticais a iniquidade. Em outras palavras, Lucas vai dizer: vocês que não não fazem o que eu digo, vocês que não me obedecem, vocês que não obedecem a minha lei, a minha palavra, e vivem segundo o seu próprio pensamento.
pense que nós escaparemos, irmãos, porque simplesmente abrimos a boca para dizer: Deus é Senhor, se eu não faço o que Ele manda. Não apenas porque Ele é o nosso grande e glorioso Criador, mas também porque Ele é, irmãos, o nosso fim principal. Ele é o fim, Ele é o princípio e o fim de todas as coisas. O Senhor fez todas as coisas para Ele mesmo. O Senhor fez todas as coisas dEle, através dEle e para Ele. Tudo que Ele fez tem esse propósito. A sua glória é o fim último de todas as nossas ações. Esse é o movimento nosso, dar glória a Ele. Essa é a marca que eu deveria ser direcionado. Nós temos marcas, caminhos. Por onde eu ando? Por onde o Senhor é glorificado. Ele deu vida a tudo que existe, para que eles possam louvá-lo. Todas as criaturas brutas, as coisas animadas, inanimadas, fazem isso de maneira passiva, mas os homens e os anjos, que são agentes racionais, há um vínculo, irmãos, para que eles façam isso de modo ativo. Eles foram designados por Deus para esse fim e para esse propósito, a obediência. É por isso que nós devemos obediência a Ele. Não apenas porque Ele é o Criador, não apenas porque Ele é o fim último de todas as coisas, mas porque Ele é também, irmãos, a causa que conserva tudo. Ele é a causa que conserva todas as coisas. Ele deu vida ao homem, Ele preserva o homem. A preservação da nossa vida, irmãos, a continuidade da criação depende exclusivamente dEle. Como viver se não for para Ele? Deus fez muitas coisas gloriosas, mas Deus, somente Deus, é o mais glorioso e excelente de todos os seres. Ele é a fonte de tudo que existe. Ele não é criado, nós existimos nele. Ele possui todas as perfeições de maneira infinita e transcendente. Ele é excelente, santíssimo, perfeito, justo, maravilhoso, eterno. Ele é o ser, o Criador de todas as coisas, perfeito em tudo no que Ele é e em tudo o que Ele faz. Todas as criaturas devem sujeição a Ele. E por último, irmãos, nós devemos obediência. Esse é interessante porque Ele é o nosso governador e legislador supremo. Os céus têm suas ordenanças. Todas as criaturas têm lei que estão impressas no seu ser. Mas as criaturas racionais, elas têm estatutos divinos inscritos no seu coração. Mesmo os gentios agem de acordo com a lei. Só há um legislador que pode salvar e destruir. Por isso, não há outra lei suprema além da lei de Deus. Por isso, obedecer é melhor
do que sacrificar naquele contexto. Algumas aplicações rápidas para nós encerrarmos, irmãos, a exposição desse texto. Algumas implicações para a nossa vida. Primeiro, Deus requer obediência dos homens para a sua vontade revelada. Será que Deus requer isso do homem? Ele requer obediência do quê? Da sua vontade revelada, é isso? Então não importa o estado que você se encontre, você deve obediência à vontade de Deus. Se você está vivendo nos momentos mais tristes do sofrimento, até mesmo no inferno, os homens pecarão contra Deus. Não importa onde você esteja, no lugar que você esteja, você vai pecar contra Ele. É requerido do homem obediência a Deus, dependência dEle, e como Criador e como Senhor nosso. Preste atenção, irmãos. O Senhor criou todas as coisas, e não importa onde você esteja e no estado que você se encontra, Deus requer de você obediência completa. Se você não obedecer, você é rebelde, você não fará a vontade do Senhor. O que Deus requer de nós é obediência à sua vontade revelada, em qualquer lugar que você se encontre. Você precisa submeter à lei de Deus. Não precisa apenas ser crente, não. Você pode não ser crente, você pode ser pagão, não precisa ser cristão, porque lembre que o fundamento da obediência está em que Ele é Criador. Então todas as criaturas, tanto as que vão ser redimidas quanto as não, devem obediência a Ele. Deus tem o direito de requerer obediência dos homens, por isso Ele lançará os homens no inferno, porque não cumpriram a sua vontade. Muita gente já chega a dizer: se uma nação nunca ouviu falar do Evangelho, como eles serão salvos? Lembre-se, você não é salvo porque ouviu do Evangelho, simplesmente. O homem não vai para o inferno porque não ouviu do Evangelho. O homem vai para o inferno porque ele é transgressor da lei de Deus, porque ele quebra a lei de Deus. É por isso que ele é condenado. Segunda inferência importante, irmãos: fazer aquilo que Deus não ordenou não pode ser um serviço aceito ou obediência a Deus. Fazer aquilo que Ele não ordenou. Lembre-se, o nosso dever para com Deus não é medido por nossa imaginação, mas pela vontade revelada de Deus. Quando os homens, imaginem isso, irmãos, os homens, quando eles praticam alguma atividade, ou eles aparentemente obedecem de alguma maneira, mas nunca se submetem à vontade revelada de Deus, o Senhor vai perguntar: quem foi que requereu isso de você? Quando você se apresentar diante dele, o que foi que você trouxe para mim? Quem requereu isso de você? Você me cultuou como você quis, você viveu uma vida como você entendeu a estrutura da família como você quis, você entendeu as relações dos homens na terra como você quis, você se submeteu à sua própria vontade e nunca à minha lei. Não pense que fazer alguma coisa será aceito por Deus. Não é porque você age de alguma maneira que o Senhor vai aceitar a sua ação. Ela precisa acontecer de acordo com a vontade revelada de Deus.
Terceiro, e aqui isso é um elemento importante, todos os homens são permitidos, irmãos, examinar a vontade do seu superior, tanto faz na igreja, no Estado, se ela é ou não de acordo com a vontade de Deus. Todo homem deve fazer isso. Se alguma ordem nos for dada, se algum mandamento nos for dado e não estiver de acordo com a palavra de Deus, existe uma diferença entre sujeição e obediência. As duas coisas podem ser separadas, irmãos, no trato com os homens, que são nossos superiores. Nós devemos não obedecer às ações malignas deles, enquanto nós nos sujeitamos a eles em outras coisas. Nós não obedecemos em tudo, mas nos sujeitamos a ele. Veja, não é porque ele nos manda fazer alguma coisa errada que eu preciso me rebelar contra a autoridade dele. Porque senão você se levantaria contra o seu pai e a sua mãe, que por acaso pode instruir você naquilo que não é santo. Você vai obedecer, você vai se sujeitar a eles, mas nunca obedecer sem avaliar o que a lei de Deus nos ensina. Só Deus é o Senhor da consciência, e Ele, irmãos, nos livrou das doutrinas e mandamentos dos homens, quando essas doutrinas e mandamentos se opõem à palavra escrita de Deus. Obedecer aos mandamentos indignos dos homens é pecar contra Deus. Obedecer os mandamentos que não são bíblicos é pecar contra Deus. Mas em nossa relação com Deus, nós devemos só a Deus sujeição e obediência em todas as coisas. Nós nos sujeitamos a todas as autoridades, mas só obedecemos completamente a Deus. A Deus. Preste atenção nesse último ponto, irmãos. Crentes no Senhor Jesus Cristo, animem-se em render essa obediência aqui descrita à vontade revelada de Deus. Deus requer isso de nós. Você sabe que existe uma promessa, irmãos, uma promessa de habilidade e de força para a realização disso. E está escrito na palavra de Deus. Em Ezequiel 36, 27, o profeta diz: eu farei com que vocês andem nos meus estatutos, guardem os meus juízos e os pratiquem. O profeta diz: eu colocarei sobre vós o meu espírito e farei com que vocês obedeçam. Crentes, olhe para a luta que é obedecer, mas lembre-se, o Senhor nos deu auxílio dos céus, o Espírito do Deus triuno que habita em nós. Ou você acha que Deus nos daria uma tarefa como essa, mas Ele não nos daria graça para suprir essas ordens? Você acha que o que Deus pede de você, Ele não dará graça para fazer? Israel foi lançado no cativeiro, e quando trazido,
a promessa de que o Espírito habitaria neles e eles iriam obedecer os mandamentos do Senhor. Por que tanta luta para obedecer? Por que tanta dificuldade para fazer o que Deus manda? Porque não estamos agindo como filhos, como criaturas, como servos do Criador e do Senhor de todas as coisas. Eu posso confiar nele, irmãos, porque em último ponto, se eu tenho o objetivo de louvá-lo, o texto de Samuel diz: o Senhor tem prazer em que se obedeça os seus mandamentos. Nosso desejo é agradar o nosso Pai. Obedeça a sua vontade revelada. Vamos curvar nossa cabeça, vamos orar ao Senhor nesse momento, irmãos. Senhor nosso, nós te exaltamos porque sabemos que a tua palavra é fiel e verdadeira, e ela é poderosa para discernir, dividir medulas, Senhor Deus, juntas. E o Senhor expõe a miséria do nosso coração nessa manhã. Ó Deus, socorre-nos, porque somos tão rebeldes, porque vivemos, Senhor Deus, para nós mesmos, e andamos segundo os nossos próprios pensamentos. Tem piedade da tua igreja. Nós carecemos de ti, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Coloquemos-nos de pé, irmãos. Abramos